Voltamos então, continuando o estudo do inquérito policial. Nós vimos no bloco anterior os princípios que norteiam o inquérito policial e vimos as suas características e fechamos com a questão da notícia crimes, delatio criminis e as formas e o valor probatório do inquérito, correto? Pois então agora nós vamos falar sobre o prazo para encerramento da investigação. Como eu disse em outro bloco, pelo princípio da celeridade que envolve a investigação, a lei prevê prazo máximo para encerramento do inquérito. É óbvio que muitas vezes, por ser um prazo relativamente curto, fica difícil da autoridade concluir todas as diligências necessárias. Então, às vezes, o inquérito vai retornar para a delegacia para que essas diligências sejam feitas, obviamente com autorização do magistrado, a requerimento do Ministério Público, que é o detentor, em regra, da ação penal. Então, qual é a regra no prazo para encerramento do inquérito? No CPP, a gente vai encontrar, para o indiciado solto, 30 dias que são prorrogáveis. Essa prorrogação, esse tempo de prorrogação vai ser definido pelo magistrado em razão do requerimento do Ministério Público. Obviamente que o Ministério Público só vai requerer novas diligências e, consequentemente, a prorrogação deste prazo se essas diligências forem imprescindíveis para formar a sua opinião delicti. Vamos imaginar, por exemplo, que o Ministério Público requer que os autos retornem para a delegacia para guardar a FAC, a folha de antecedentes criminais. Na verdade, nesse caso, não haverá autorização para que os autos retornem e para que se prorrogue o prazo da investigação. A FAC não altera a opinião delicti, não influencia na formação da opinião em relação a indício suficiente de autoria e materialidade, a existência do crime. Então não há por que não ingressar com a ação penal para aguardar a folha de antecedentes criminais. Nós temos algumas exceções a estes prazos, de 30 dias para indiciado solto e para indiciado preso 10 dias. Por que um prazo menor? Porque ele está preso? Não só por isso, né? Obviamente o fato dele estar preso requer mais celeridade, ele está preso em razão de uma prisão cautelar, de uma prisão de natureza processual. Então é óbvio que a celeridade é importante. Mas não só por isso. O prazo é menor porque se já há presença dos pressupostos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não tem por que não iniciar a ação. Se já temos ali indícios de autoria e materialidade para decretação de uma prisão preventiva, por exemplo, ou para conversão da prisão em flagrante em preventiva, então já temos o que é necessário para formar a opinião delicti do Ministério Público. Então 10 dias é até mais do que suficiente para encerrar as investigações. Sim, agora sim, as exceções. Artigo 51 caput da Lei de Drogas, o prazo é de 30 dias para indiciado preso e 90 dias para indiciado solto. Esses prazos podem ser duplicados pelo juiz mediante pedido justificado do delegado ou do próprio Ministério Público, sendo que este será sempre ouvido, de acordo com o artigo 51, parágrafo único da lei. Outra exceção, nos crimes de competência da Justiça Federal, o prazo é de 15 dias, e aí independe se está preso ou solto, prorrogável por mais 15 dias. Antes da gente falar do indiciamento, como é que se contam esses prazos? O primeiro dia, o dia da instauração do inquérito, conta. No caso do indiciado preso, vai contar do dia da instauração ou do dia da prisão? E o primeiro dia vai entrar no cômputo do prazo ou não? Primeiramente, a gente tem que lembrar,
como é que se contam os prazos processuais? Existem os prazos processuais, puramente processuais, e existem os prazos mistos, híbridos, que têm natureza tanto processual quanto de direito material. Quando o prazo é puramente processual penal, a gente vai no artigo 798 do Código de Processo Penal e vamos encontrar que o primeiro dia não vai contar no cômputo do prazo. E o prazo deve ser contado em dias corridos. Essa questão do dia útil é só para processo civil. A gente só aplica o processo civil no processo penal quando há uma omissão legislativa. Nesse caso, não há omissão. A lei diz como é que se contam os prazos no processo penal. Então, a alteração que tivemos com o novo Código Civil, Código de Processo Civil, não implica no processo penal. Temos que aguardar uma alteração do CPP nesse sentido. Então, ainda contamos os prazos puramente processuais de forma corrida, ininterrupta. Sendo que o primeiro dia não conta no cômputo do prazo. Agora, quando o prazo ele é misto, híbrido, ele tem tanto natureza penal quanto processual penal, aí é diferente. Porque nesse caso, a gente vai observar as regras do direito material, artigo 10 do Código Penal. O primeiro dia vai contar no cômputo do prazo. Então, aqui, se o indiciado está solto, o prazo é puramente processual. Então, a gente não vai contar o primeiro dia. Instaurou o inquérito, começa a contar do dia seguinte, subsequente. Quando o indiciado está preso, a gente passa a ter um prazo misto, híbrido. Por quê? Nós estamos falando de privação de liberdade de locomoção. Nós estamos tratando de uma questão que não é só processual, é também de natureza de direito material, diria até constitucional. Então, nesse caso, a gente vai ter que contar da forma que determina o artigo 10 do Código Penal. O primeiro dia vai contar no cômputo do prazo. Então, presta atenção. Se a instauração do inquérito se deu em razão de uma prisão em flagrante, lavrou-se o auto, que é quando a prisão se materializa, se formaliza, lavrou-se o auto de prisão em flagrante, deu-se início ao inquérito policial. Este dia da prisão pode ter sido 11 horas da noite. Significa que já tem um dia desse prazo de 10 dias. Agora só mais 9 para encerrar a investigação. Se ele estava em liberdade e durante o inquérito ele foi preso por prisão temporária ou por prisão preventiva, a partir do dia da prisão, do dia em que ele se recolheu à prisão, em que o mandado foi cumprido, começa a contar os 10 dias. Porque é a partir daquele momento que ele se torna um indiciado preso. Então, a partir de agora, são 10 dias. E o primeiro dia, mesmo que a prisão tenha se dado às 11 horas da noite, já conta desses 10, só mais 9. Tudo bem? O mesmo raciocínio em relação aos prazos excepcionais, quando o indiciado está solto ou quando o indiciado está preso. Da mesma forma, se houve prisão em flagrante, o prazo é de 10. Mas se o juiz, na audiência de custódia, relaxa a prisão ou concede a liberdade, o prazo passa a ser de 30 dias, porque ele não está mais preso. O que seria o indiciamento? Indiciado é a pessoa eleita pelo Estado, o Estado de investigação, né, representada pela Polícia Judiciária, dentro da sua convicção como autora da infração penal. Ou seja, é o ato pelo qual a autoridade policial, o delegado, reconhece formalmente os indícios de autoria e materialidade que recai sobre o suspeito. O indiciamento pode ser direto, que é feito na presença do indiciado, ou indireto, quando ausente o indiciado.
De qualquer forma, o indiciamento não vincula o Ministério Público. Ele pode receber as peças de informação colhidas nessa fase inquisitorial e simplesmente entender que não há indício suficiente de autoria ou há, mas em relação a outro acusado, a outro investigado que não foi indiciado. Então, o indiciamento não vincula a apreciação, a formação da opinião delicti do Ministério Público. Quando o inquérito se encerra, quando ocorre o encerramento do inquérito policial, o delegado deve fazer um relatório o mais minucioso possível, contando as etapas da investigação, como se deu a investigação, do seu início até o fim. Informando, inclusive, nesse relatório, se ficou alguma diligência pendente, haja vista ele ter que encerrar o inquérito no prazo legal, em regra, 30 dias, indiciado solto, 10 dias, indiciado preso. Esse relatório, juntamente com todas as peças colhidas nessa fase de investigação, serão encaminhadas ao juiz que intimará o Ministério Público ou, no caso da ação penal privada, que aguardará a presença do ofendido. Então, vamos lá. A autoridade policial deve, ao encerrar as investigações, relatar tudo o que foi feito na presidência do inquérito, de modo a apurar ou não a materialidade, a autoria da infração penal. Por outro lado, a falta do relatório constitui mera irregularidade, não tendo o promotor ou o juiz o poder de obrigar a autoridade policial a concretizá-lo, tratando-se de falta funcional passível de correção disciplinar. O relatório não é peça obrigatório para o oferecimento da denúncia. Na verdade, o relatório ele não vai trazer o que já não está nos autos do inquérito, né? Facilita a análise do Ministério Público, principalmente quando nós temos muitas peças de informação. O relatório acaba trazendo uma noção geral do que ele vai encontrar ali nos autos do inquérito, mas não constitui nenhum tipo de crime de desobediência, é uma mera infração disciplinar, e às vezes nem isso, ok? Bom, em relação ao arquivamento do inquérito policial, nós vimos, em outra oportunidade, que a autoridade policial, o delegado de polícia que preside a investigação, não pode arquivar autos de inquérito e nem requerer o seu arquivamento. Não pode nem de ofício e nem requerer o seu arquivamento. Ele vai encaminhar e quem vai pedir o arquivamento para o juiz é o Ministério Público. Quando? Quando entender que não há indício de autoria ou materialidade e que não há mais nenhuma diligência que ele possa pedir para chegar à conclusão de que houve crime e de quem praticou o crime. Então é importante que o MP não peça arquivamento quando ainda há diligências para serem feitas. Por exemplo, foram ouvidas 3 testemunhas, mas não deu tempo de ouvir 5 testemunhas. O MP não pode pedir o arquivamento. É importante que ele determine, ele peça o retorno dos autos à delegacia para que sejam ouvidas essas outras testemunhas. Ao final, os autos retornariam para ele e ele, Ministério Público, verificando aí sim que não há mais nenhuma diligência para ser feita, pedir o arquivamento. Por que o MP não pode arquivar o inquérito? Afinal de contas, o inquérito é para ele. É para formar a opinião delicti dele, é para colher peças e informações para que ele possa verificar se vai ingressar ou não com ação penal. Então, se é para ele e ele percebe que não houve crime ou que não há indício suficiente de autoria e nenhuma outra diligência que possa alcançar essa informação, então não faz o menor sentido ele iniciar a ação penal, ele mesmo arquivaria e pronto. Por que a lei, artigo 28 do CPP, exige o requerimento ao juiz? Porque o juiz tem essa função atípica, que é a função de investigar o princípio da obrigatoriedade. Na ação penal de natureza pública, presentes as condições para o exercício regular do direito de ação e havendo indícios de autoria e materialidade, o Ministério Público é obrigado a oferecer denúncia.
Diferente da ação penal privada, que vige o princípio da oportunidade, na ação penal pública, vige a obrigatoriedade, ele tem que iniciar a ação penal. Então, quem vai fiscalizar esse princípio é o magistrado. Por isso que o arquivamento tem que ser feito para ele. Se ele concordar com o arquivamento, o inquérito está arquivado e só pode ser desarquivado mediante prova nova, salvo quando o arquivamento faz coisa julgada formal e material. Vamos falar disso já já. Antes, se o juiz não concordar com o arquivamento, há um impasse entre o Ministério Público, o membro do Ministério Público e o magistrado. E quem é que vai dar a última palavra? O chefe do parquê, o chefe do Ministério Público. No âmbito estadual, o PGJ, Procurador-Geral de Justiça. No âmbito federal, PGR, Procurador-Geral da República. O juiz vai remeter essa controvérsia para o chefe do Ministério Público e ele vai dar a última palavra. Se ele entender pelo arquivamento, está arquivado. Se ele concordar com o juiz, entendendo que não é caso para arquivamento, ele tem duas opções. Ou ele mesmo oferece a denúncia, ou ele delega a um outro promotor, diverso daquele que pediu arquivamento, para fazê-lo. Por que não pode obrigar o promotor que pediu arquivamento a oferecer denúncia? Por causa do princípio da autonomia funcional. O promotor de justiça, ele é autônomo nas suas funções. Não existe hierarquia funcional entre o procurador-geral e o promotor de justiça. Essa hierarquia é de natureza administrativa. Então, ele não pode forçar o promotor a mudar a sua opinião de elite. Aquele outro promotor, o qual ele vai designar, delegar essa função de oferecer a denúncia, este sim está obrigado a oferecer, não pode se recusar. Por quê? Porque esta ordem é uma ordem de natureza administrativa. É como se esse outro promotor fosse longa-manos do procurador-geral. É como se fosse o próprio braço do procurador-geral, uma extensão do braço e da mão do procurador-geral. Tudo bem? Bom, isso está no artigo 28. Em relação à VPI, que eu coloquei aqui como observação, a gente já abordou esse tema. A gente já viu que a VPI pode ser arquivada pelo delegado. E a observação que a gente vai ver agora é se o arquivamento faz coisa julgada. O arquivamento, a decisão de arquivamento, ela faz coisa julgada formal. Quanto à forma, não quanto ao conteúdo. Então, em regra, ela não faz coisa julgada material, só formal. Por essa razão, esse inquérito pode ser desarquivado a qualquer tempo, mediante o surgimento de provas novas. Obviamente, a qualquer tempo, se não tiver ainda prescrição. Mas pode ser desarquivado com prova nova, porque a decisão de arquivamento só fez coisa julgada quanto à forma, não quanto à matéria que ali foi discutida, quanto ao mérito. Pois bem, excepcionalmente, o arquivamento, a decisão de arquivamento do inquérito vai fazer coisa julgada formal e material. E aí, mesmo surgindo prova nova, não há como desarquivar. Aquilo não pode mais ser investigado. E, quiçá, iniciar uma ação penal. Em que situações a decisão de arquivamento vai fazer coisa julgada formal e material? A doutrina traz as seguintes hipóteses. Quando o arquivamento se dá porque a conduta é atípica, não é crime. Exemplo, dano culposo. Segundo, quando arquivamento se dá por uma exclusão de ilicitude, essa hipótese, ela tem controvérsia. É discutível essa questão da exclusão da ilicitude, tá? Uma parte admite, outra não.
Estou partindo do pressuposto dos que admitem. Quando há exclusão da ilicitude. E a terceira hipótese é quando ocorre uma extinção da punibilidade. Por exemplo, prescrição, decadência, perempção. Decadência no caso da ação penal privada. Não caberia na hipótese do Ministério Público pedir o arquivamento, ok? Enfim, então, quando a conduta é atípica ou o arquivamento se dá por uma causa extintiva da punibilidade, a decisão faz coisa julgada formal e material. Acabou. Não tem como desarquivar, não tem como voltar a investigar. Quando a decisão se dá por exclusão da ilicitude, a questão é controvertida. Prevalecendo, dependendo da prova, o posicionamento de que não faz coisa julgada material, só formal. É a regra. Então, só teríamos essas outras duas exceções. Ok? Em relação ao trancamento do inquérito. O inquérito, principalmente quando há um indiciamento, no momento do indiciamento, a partir dali, ele gera um constrangimento. Isso é fato. Não dá para dizer que uma investigação ela não vai causar uma alteração no dia a dia de quem está sendo investigado. Isso vai incomodar de alguma forma. Isso vai atrapalhar de alguma forma a vida pessoal, profissional, questões emocionais do indiciado, do investigado, do acusado. E muitas vezes pode ser que o inquérito tenha sido instaurado sem o mínimo necessário. Às vezes se instaura inquérito por questões que não têm menor fundamento. Daí a importância até da VPI, para evitar que isso aconteça. Mas como a VPI não é de instauração obrigatória, pode ser que se instaure inquérito em situações sem o menor fundamento, sem a justa causa para ela existir. E aí, como é que eu faço para tirar esse constrangimento, né? Como é que eu faço para que o inquérito pare, ou para que seja extinto, ou para que tire aquele indiciamento, para que se altere o indiciamento? A única forma é através de um habeas corpus trancativo. O habeas corpus trancativo, ele visa não só trancar a ação penal, mas também o próprio inquérito policial, o indiciamento, a própria investigação, extinguindo às vezes o próprio inquérito e não só o indiciamento. Então vamos ler? É possível o trancamento do inquérito policial por via de habeas corpus. Trata-se de medida cabível quando não houver indícios de autoria e materialidade do crime e quando o fato for atípico. Quando a investigação feita pela autoridade policial é infundada. Ela traz para o indiciado um constrangimento ilegal, pois, como já foi falado, o indiciamento é grave, pois faz anotar definitivamente na folha de antecedente do indivíduo a suspeita de ter ele cometido um delito. Então não há dúvida de que o inquérito gera sim um constrangimento, um desconforto, não só para quem está sendo investigado, até para a própria suposta vítima, né? Ser chamada para prestar depoimento, para as pessoas que possivelmente teriam testemunhado a conduta. Imagina a instalação de um inquérito policial para investigar uma conduta atípica. Como o delegado não pode arquivar os autos do inquérito e precisa cumprir aquele prazo da investigação, ainda que ele tenha boa vontade, que ele perceba que não há fundamento, é preciso uma ordem judicial para trancar esse inquérito. E essa ordem se dá através de um habeas corpus, chamado habeas corpus trancativo. Quando nós estudarmos as ações autônomas de impugnação, nós vamos estudar não só a ação de revisão criminal, mas também a ação de habeas corpus. Lembrando que habeas corpus não é um recurso, é uma ação autônoma de impugnação de natureza constitucional. E aí nós vamos ver as espécies de habeas corpus e dentre elas o HC trancativo. Bom, com isso eu encerro, olha aqui, fim. Encerro o nosso estudo sobre inquérito policial. Muito obrigado, espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço, um beijo, um queijo e até a próxima.